Merecimento. Permissão, ela funciona da seguinte maneira: é quando você não tem permissão para prosperar. É como se assim, você trabalha, mas vamos supor, você tem um teto aqui, é como se fosse um teto de vidro. Você tem um teto, é como se você tivesse um teto de recebimento. É mental. É como se fosse assim, chegou num teto, chegou num limite X, você para naquele valor e você não consegue avançar. E aí acontece alguma coisa na sua vida, alguma queda. Vamos supor, você ganha esse valor, aí o carro quebra. Aí você precisa usar aquele dinheiro a mais para poder pagar o conserto do carro. Aí você avança mais um pouquinho, aí alguém na sua família adoece. Aí você gasta o dinheiro para ajudar aquele parente. Aí você trabalha, ganha mais um pouquinho, aí alguém te pede emprestado algum dinheiro. Aí você vai lá e empresta o dinheiro. Mas você não consegue nunca avançar. E não é falta de trabalho, não é falta de acordar mais cedo, não é nada disso. Você trabalha muito, você acorda cedo, você faz tudo certo e mesmo assim não consegue crescer, não consegue avançar, não consegue passar daquilo lá. Isso é porque você não tem permissão para prosperar. Como é que funciona isso? Tem vários tipos de permissão, né? Muitas delas vêm da família. Vamos supor que a sua mãe, desde pequeno lá, criou você todo bonitinho, perfeitinho, aquele apego todo. E aí você cresceu, casou, mas é como se a sua mãe nunca tivesse entendido que você nunca cresceu, que você cresceu. E aí, até quando você era criança, ela falava assim: nossa, esse menino podia não crescer. Nossa, mas ele cresce tão rápido. Então a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente começa já a criar umas linhas invisíveis que prende os nossos filhos desde cedo. Então por que ele não tem permissão? Porque ele tem essa linha invisível chamada dependência emocional. Dependência emocional. Então a mãe tem essa dependência emocional com o filho. Aí vamos supor, ele tá lá casado, feliz, aí de repente a mãe adoece. Aí ele para tudo, atrapalha o casamento dele para poder cuidar da mãe. Ou às vezes ele ia fazer uma viagem, aí precisa desprogramar a viagem, precisa cancelar a viagem para poder cuidar da mãe. Alguma coisa sempre acontece e ele sempre está preso àquilo ali. Mas muitas vezes não percebe, ou se percebe e é algo muito sério, porque fala assim: ah, é a minha mãe, ah, tá doente, ah, é um caso de doença, não tem que. Mas nisso ele vai atrapalhando o casamento dele, a relação dele com os filhos, a... e vai virando, sabe, um emaranhado. Porque o que acontece? Tá aqui o homem e a mulher casados. Aí vem a mãe do marido, aí se intromete na vida do casal. Aí vem a mãe da esposa, aí se intromete na vida do casal. Aí já vira uma linha que te prende. Aí, algumas conversas que você não tem com a sua esposa ou com seu cônjuge, você não tem algumas conversas e aí fica aquela prisão de também dependência emocional, vamos supor. O homem quer trabalhar mais, só que a mulher quer ele dentro de casa, mas ao mesmo tempo a mulher quer um homem provedor e que transmita segurança. E é por isso que a mulher tem que pensar muito antes de pedir alguma coisa, porque a mulher que quer um cara provedor e protetor, ela tem que saber que esse homem provedor, ele tem que trabalhar muito para ele ser um provedor. Então, se ele é um provedor, ele não consegue ser um homem presente, você concorda? Ele se torna um homem ausente, porque ele está trabalhando. Mas aí a dependência emocional da esposa já é também uma linha invisível que prende esse homem ou essa mulher
fazendo com que esse teto invisível aconteça para que ele também não avance. É como se, assim, o homem decide comprar uma casa, e aí vai comprar aquela casa, e aí não dá certo. Mas por quê? Inconscientemente, a esposa dele não quer que ele trabalhe mais para ele ganhar mais dinheiro, para que ele consiga pagar aquela nova casa. E aí também é mais um emaranhado de almas, sabe? De fios assim que vão te prendendo, vão te aprisionando. E aí quanto mais fios de dependência emocional, de dívida com outros, de todo fio que vai te prendendo, seja ele denso, ou seja ele quase que invisível, mas são fios que te prendem. Então é como se você não tem permissão para crescer, você não tem permissão para prosperar, porque existe muita gente te puxando. E aí é toda vez que você tenta avançar, algo te puxa para trás. Toda vez que você tenta avançar, algo te puxa para trás. E para subir é necessário muito esforço, mas para descer, a queda é livre. E é por isso que toda vez que existe uma queda, ela é muito mais rápida do que o tempo que você gastou para poder subir, para você se reerguer, para você prosperar, para você avançar. E merecimento é quando é muito relacionado à sua criança ferida. Você foi uma criança que precisou implorar amor. Seus pais podem ter sido ausentes e aí você ficava o tempo todo clamando amor. Você achava que precisava fazer demais, chamar muita atenção, a ser muito permissiva, de não criar limites, assim, de você deixar fazerem tudo com você e de você sempre achar que não merecia o melhor ou de acreditar que para ter o melhor era necessário muito esforço. Para ter a atenção dos pais era necessário muito esforço. Então você vira um adulto em que você acha que para merecer você precisa de muito esforço, você precisa se doar demais. E aí, às vezes, acaba se doando tanto que acaba se esgotando emocionalmente, fisicamente. E uma pessoa esgotada emocionalmente, ela se torna uma pessoa vazia. É como se fosse assim, ó, um copo d'água, e aí foi um copo aqui rachado, né? E aí a água foi escoando, 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 o copo secou. Quando esse copo seca, e esse copo seco ele é você, a sua vida financeira trava, você vive na escassez, você não se trata como prioridade, você coloca a paz do outro sempre acima de você. E aí você se torna uma pessoa esgotada em todos os sentidos, emocional, espiritual, financeiro. E aí a sua vida não avança de jeito nenhum. É terrível isso. E quem tem problema de merecimento, quando é algo bom, ela cria uma resistência, uma autossabotagem. O dinheiro que vem para ela, ela se autossabota. Uma oportunidade que aparece, ela se sabota. Uma promoção de emprego, ela se sabota. Uma viagem, ela se sabota. Então, assim, tudo que é bom para ela, a autossabotagem é tão grande, a crença dela de não merecer é tão grande, que ela faz com que aquilo não aconteça de bom para ela. Mas o que é bom, o que é ruim, ela acaba retendo. Tudo que é difícil, ela acaba retendo. Tudo que dá mais trabalho, tudo que exige mais esforço, ela acaba retendo, porque ela acha que tudo precisa de esforço. Ela acha que não merece nada. Isso é terrível. Então, isso é relacionado à falta de permissão que você tem de não prosperar, de não crescer, de não avançar, e também crença de merecimento, de achar que não merece. E aí, às vezes, você tem muito potencial, mas você acha que não merece e aí você não avança. Aí vem alguém com bem menos potencial do que você, mas porque acredita que merece, porque tem coragem, porque é ousado, vai lá e cresce e avança. E aí você fica assim, nossa, mas eu sei bem mais, poxa, mas o meu currículo é bem melhor, poxa, mas eu me comunico bem melhor. Nossa, mas aí começa aquela comparação. E aí você entende, assim, vira uma confusão e você percebe que tudo é mental. Tudo é mental, tudo é invisível, mas tudo te prende de verdade.
Então, se você não resolver essas questões internas, não tem como avançar. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma.